Boa noite, irmãos, amigos, em Cristo Jesus. Tão gostoso. Eu fico esperando esses dias para estarmos juntos, estudando a palavra de Deus, lendo a Bíblia e também orando uns pelos outros. Em nossa igreja, terça-feira, é dia de culto de oração e estudo da Bíblia. Eu novamente faço um convite a você. Assim que terminarmos essa pandemia, que a igreja voltar aos cultos presenciais, você é nosso convidado para estar à Rua Barão de Cotegipe, 138, aqui em Vila Isabel. Você será muito bem recebido ali. Enquanto esse dia não chega, eu desejo também convidar você. A igreja está aberta desde o dia 1º de julho, das 14 às 17 horas, para receber você que deseja um esclarecimento sobre a palavra de Deus, oração. Temos todos os dias um pastor e membros da igreja que liberalmente, voluntariamente, se ofereceram para estar ali tratando desses assuntos. Então você pode chegar até lá. É evidente que todo paramentado, né? Com a sua máscara, álcool gel nós temos lá, não tem problema. Então você é nosso convidado. Amanhã, se você quiser, tem um pastor lá e mais um irmão, uma irmã, para conversar e orar com você, tá bom? Quem quiser também, está dando um curso grátis de evangelização no Evangelho de João. Você recebe gratuitamente um Evangelho de João e começa a fazer o curso com o pastor que estiver lá, tá bom? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Estamos estudando mais uma vez um dos frutos do Espírito. São 9 os frutos do Espírito. Não estamos estudando sequencialmente, não. Estamos estudando aleatoriamente, ok? Você não pensar que estamos seguindo uma ordem, não. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre domínio próprio. E eu inicio essa reflexão contando uma história de um pastor que estava chegando para uma igreja. Ele tinha pouco tempo naquela igreja, e um dia um irmão chegou para ele e disse: pastor, eu estou exercitando os frutos do Espírito. Pastor, que bom, irmão. Pastor, ficou todo feliz. Que alegria, que bênção. O irmão está exercitando o fruto do Espírito. Mas qual é o fruto do Espírito que o irmão está exercitando agora? Aquele irmão, com uma alegria muito grande, disse: eu estou exercitando o domine o próximo. Aquele pastor com sua cabeça, esse domínio próximo, irmão. Quem sabe? Isso é muito fácil. Dominar o próximo. Aqui o pastor diz: irmão, mas esse fruto não tem na Bíblia. Não existe esse fruto. Mas muitas pessoas exercitam isto e pensam que estão fazendo uma grande coisa. Estão se ufanando em dominar o seu próximo. Eu vou ler para você. Não vamos seguir Gálatas 5, onde estão lá os 9 frutos do Espírito. Vamos seguir outros versículos, mas que tratam do mesmo assunto. E o que vamos ver hoje está em Provérbios, capítulo 25, verso 28. Diz assim: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Repito, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Mas o que é domínio próprio, pastor? Vamos definir. Eu gosto muito ajuda muito, né? Definir antes de começar a falar daquele assunto.
Literalmente falando, domínio próprio é você reprimir com mão forte. É você reprimir firme, não dar chance aos seus desejos e paixões. Isso é domínio próprio. Isso é você dominar-se a si mesmo. Nós vamos, nessa noite, dar na Bíblia 5 exemplos de pessoas, algumas que não conseguiram ter esse domínio próprio sobre suas paixões e desejos, e outros que tiveram essa condição, tá? Vamos começar pelos negativos. Por exemplo, a nossa irmã Eva. Eva estava muito bem casada, lá no Éden, gozando daquelas benesses todas que Deus gratuitamente havia dado para aquele casal. E tinham muitas frutas naquele jardim, muitas árvores naquele jardim. Mas Deus alertou-os de que eles poderiam comer do fruto de todas as árvores do jardim. Mas aquele que estava no centro do jardim, eles não deveriam nem tocar, porque o dia em que isso acontecesse, eles iriam morrer. Parece que eles não acreditavam muito. E quando chega no capítulo 3, verso 6 de Gênesis, nós vemos assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Nossa amiga Eva não teve domínio próprio. Ela não conseguiu dominar os seus desejos, o seu olhar. A Bíblia diz, e era mesmo, fruto agradável aos olhos. O diabo sempre nos apresenta coisas muito bonitas, muito belas, que enchem os nossos olhos, que nos atrai e deixa com que nós desejemos aquelas coisas. Às vezes é uma mulher muito bonita, às vezes é um carro muito bonito, às vezes é uma coisa que nós não estamos precisando em nossa casa, mas a mídia nos impulsiona isso, então nós ficamos com desejo e compramos aquelas coisas. Não conseguimos nos dominar. Essa é a questão. E o restante você sabe o que deu, né? Eles pecaram, foram expulsos do jardim, e até hoje nós pagamos o preço daquela falta de domínio próprio da nossa querida Eva, esposa de Adão. Temos outro exemplo da Bíblia. Esse então é terrível, como todos eles são terríveis. Davi. A Bíblia diz e conta a história de que o povo de Israel estava em guerra com os amonitas. O povo estava lá lutando, tentando vencer aquela batalha, já tinham vencido outras ocasiões, e o rei Davi ficou em casa. Ele não estava lá na guerra. Quando chega em 2 Samuel capítulo 11, verso 2, nós temos esta narrativa. Eu vou ler um versículo só, depois vou colocar você na cena do crime. 11, 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi tinha quantas mulheres ele quisesse ter. Até porque naquela época não tinha essa questão de você ter uma esposa só, uma mulher só, né? Ele tinha muitas mulheres, mas ele viu aquela mulher tomando banho
com certeza em trajes nu ou seminua. Ele viu. E a Bíblia diz que ele não teve domínio sobre o seu desejo. Meus amados, como nós não dominamos o nosso desejo, as consequências são as piores possíveis. São as mais trágicas possíveis. E ele tinha todo o poder. Ele mandou chamar aquela mulher. Os seus súditos foram lá, trouxeram Batseba, é o nome dela, trouxeram aquela mulher. Batseba veio e eles tiveram relações. Nasceu um filho. Esse filho morreu. As consequências dessa falta de domínio próprio acarretou outras mortes. Foi uma coisa terrível. Quantas vezes, meus amados, nós não temos também domínio sobre os nossos desejos sexuais? Quantas vezes? Isso nos causa tanta tragédia, nos causa desarmonia, causa briga, causa separação, causa coisa, até morte às vezes. Até morte às vezes. O noticiário está mostrando isso todos os dias. Então, retenhamos, dominemos, tenhamos controle sobre os nossos desejos sexuais. Davi não teve esse controle, esse domínio. Por outro lado, temos também um exemplo na Bíblia do mesmo caso, né? José foi vendido ao Egito por seus irmãos, a uma caravana de ismaelitas. Eles foram para o Egito, iam para o Egito e levavam José com ele, vendido pelos seus próprios irmãos. E José foi para o Egito. Em lá chegando, ele foi contratado para trabalhar na casa de Potifar, um comandante das forças ali de Israel. E quando chega no capítulo 39 de Gênesis, nós vemos o seguinte. Vejam lá, 39, verso 12. 39, 12. Diz assim: Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. A Bíblia não dá o nome dela. Só diz que é a mulher de Potifar, comandante do exército egípcio. Ele contratou José. E José era tudo para aquele homem. Era o econômico daquele homem. A ponto de Potifar falar: olha, eu não sei nada que se passa na minha casa. José cuida de tudo. José compra, José vende, administra, faz tudo. Um dia, José chegou à casa do seu patrão, do seu senhor, e quando ele chegou, a sua esposa, a esposa de Potifar, a Bíblia diz que José era um jovem ainda, muito jovem, muito formoso, muito bonito, um jovem que qualquer moça gostaria de tê-lo como namorado, como noivo, como esposo. A Bíblia diz isso, que ele era muito formoso. E a mulher de Potifar sem graça, então, para José. E a Bíblia diz que não foi uma vez só. Ela tentou diversas vezes convidando José para ir para a cama com ele. É o que a Bíblia diz aqui. E José, dominando-se, suportando. E um dia chegou a dizer: olha, minha senhora, o seu esposo não sabe de nada que se passa nessa casa. Ele me deu autoridade sobre tudo aqui, menos sobre você. Ele diz uma coisa que nós às vezes esquecemos. Como faria eu tamanho mal contra o meu Deus? Não contra Potifar, não contra aquela mulher, mas contra o meu Deus. José então dominou-se, não fez como Davi fez, dominou-se.
Aliás, o caso de José foi mais, porque ela que agarrou, né? E um dia, quando ele entrou na casa para cuidar dos afazeres lá, ela agarrou José pela roupa, José fugiu e desabalaram a carreira, ela ficou com as vestes de José em suas mãos e gritou, e depois chamou os outros empregados e disse: olha, esse hebreu que o meu marido trouxe para cá, ele quis ir para a cama comigo, inverteu tudo. Mas José foi fiel ao seu Deus. José teve domínio próprio. José não cedeu. Pagou, a princípio, alto preço por sua fidelidade a Deus, pelo seu domínio próprio. Pagou. Mas o final da história é retumbante. A Bíblia diz que José, por ser fiel ao seu Deus, foi preso, saiu daquela prisão, fez benesses lá, muitas benesses aos outros presos, e chegou a governador do Egito. Meus amados, o final de José foi bem diferente do final do caso, hoje nós chamamos assim, né? Do caso que Davi teve com Batseba. Muito diferente. Compensa dominarmos aquelas tentações que vêm a cada um de nós. Outro exemplo temos em Daniel. Daniel, ele foi levado pelos babilônios quando a Babilônia invadiu Jerusalém. Ele e mais muitas pessoas. E a Bíblia diz que dentre esses estavam 4 jovens formosos, também bonitos, inteligentes. Então, em Daniel 4. Daniel estava no meio. Daniel foi. E, meus amados, ele fez uma coisa que poucas pessoas fariam hoje. Ele poderia ter comido do bom e do melhor. Vou ler para vocês Daniel, capítulo 1, verso de número 8. Olha o que a Bíblia diz sobre Daniel. Vou ver. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel dominou-se. Domínio próprio. Sabe o que ele fez? Eu não vou contrariar o meu Deus. Eu não vou desobedecer o meu Deus. Ele pede àquele chefe que durante 10 dias traga legumes e água para que eles bebessem. Eles e seus companheiros, para que eles bebessem. E assim foi feito. Porque ele teve domínio sobre as iguarias do rei. A Bíblia diz que ao fim de 10 dias, os 4 estavam mais fortes, mais robustos, uma aparência indubitavelmente melhor do que a dos outros que estavam com eles lá. Meus amados, eu fico pensando que há muitas... Isso acontece no dia a dia aí, né? Há muitas pessoas que querem fazer regime, né? Querem fazer regime e fazem tudo, mas não querem fechar a boca. Alguém já disse que o melhor regime que tem é você fechar a boca. Não se dominam. E depois se enche de remédio, se enche de drogas, porque não tem domínio próprio. Essa é a questão. Eu estou falando na área da alimentação, mas em todas as outras áreas da vida. Existem facetas que você tem que ter domínio próprio. Você tem que se controlar. A Bíblia diz isto. E o último exemplo, eu deixei para o final, porque é de um grande homem de Deus no passado, Paulo. O apóstolo Paulo, aquele que perseguia os crentes, perseguia os cristãos, mas que encontrou Jesus um dia, indo para Damasco, ele converteu-se, Deus lhe falou profundamente, ele foi um dos maiores missionários
pregadores que o mundo de então conheceu, quiçá nessa era pós-moderna que estamos vivendo. E quando chega no capítulo, na sua segunda carta aos crentes da igreja de Coríntios, no capítulo 9, verso 22, ele vai dizer o seguinte: fiz-me fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para o fim de por todos os modos salvar alguns. Paulo dominou-se, teve domínio próprio, porque ele amava as pessoas. Ele queria que todos tivessem conhecimento da palavra de Deus. Ele queria que todos um dia viessem ao encontro com Cristo, mas ele tinha que dar o exemplo. Ele tinha que fazer tudo que ele quisesse fazer, ou que ele pudesse fazer. Em toda a sua história, há um livro chamado Épocas na Vida de Paulo, que eu creio que está até esgotado, mas que dá gosto de ler aquele livro, dizendo do que Paulo fez por amor às pessoas, por amor ao seu próximo. Concluindo, o domínio próprio construirá, ou constrói, vamos colocar do presente, o domínio próprio constrói um muro para as nossas vidas, enquanto aquele que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muralhas. Eu reverbero agora isto, dizendo que o domínio próprio construirá para a sua vida, para a minha vida, uma barreira sem precedentes. Uma barreira que vai nos evitar de tantas coisas, que vai abençoar a nossa vida e abençoar a vida dos outros também. Que Deus abençoe, que você possa exercitar, não o próximo, mas que você possa exercitar o domínio próprio. Que Deus o abençoe. Amém.